Olá, meus amigos, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o seu irmão Giliard Melo, com um quadro que diz a Escritura. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Apocalipse, estamos no capítulo 6, com o tema geral, a abertura dos 7 selos. Eu queria ler com você nesta manhã, Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2, que diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão: Vem. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Apocalipse vai falar de 4 cavaleiros. Hoje nós vamos falar do primeiro, cavaleiro branco. Antes vamos ver algumas interpretações deste cavaleiro branco do livro do Apocalipse. Primeiro, Adolf Paul interpreta o cavaleiro branco e o seu cavaleiro como o anticristo. O seu argumento é que Apocalipse usa imagens duplas para fazer contrastes. Por exemplo, 2 mulheres a gente vai encontrar no Apocalipse: a mulher e a prostituta. 2 cidades, Jerusalém Celeste e a Babilônia. 2 personagens sacrificados, o Cordeiro e a Besta. Então, para Adolf Paul, o Cavaleiro Branco representa o Anticristo. Nós temos uma segunda interpretação, que é William Buckley interpreta o Cavaleiro Branco e o seu cavaleiro como as conquistas militares. Por quê? As grandes invasões militares do mundo, ou do Império Romano, conquistando o mundo, e depois deles outros impérios que se levantavam, o Cavaleiro Branco era usado pelo rei vencedor, e o arco era o símbolo do poderio militar. Então, uma conquista militar sempre traz tragédias. Então, para William Buckley, o Cavaleiro Branco ele representa as conquistas militares. Mas nós temos uma terceira, que é George Led. Ele interpretou o Cavaleiro Branco como sendo a pregação do Evangelho em dimensões universais. Então, George Led, ele interpreta o Cavaleiro Branco como sendo o Evangelho sendo pregado em todo o universo, assim, em todo o mundo. Mesmo em meio a terríveis perseguições, o Evangelho tem sido pregado e será pregado vitoriosamente no mundo inteiro, para testemunho a todas as nações. Mateus 24:14. Mas nós temos também uma quarta interpretação, que é William Hendricks. William Hendricks interpretou o cavalo branco e o seu cavaleiro como sendo Jesus Cristo. Essa interpretação que eu acho mais coerente com os textos bíblicos, e é com essa que eu fico. Então, como William Hendricks interpreta o cavaleiro branco, dizendo que ele representa Jesus Cristo. Então, o cavaleiro branco é uma figura do Cristo vencedor. Branco, coroa, saiu vencendo para vencer. Essas palavras só podem ser aplicadas à pessoa de Jesus Cristo. Só pode ser aplicada a ele. Por exemplo, primeiro, cabelos brancos. Apocalipse 1:14. A sua cabeça e cabelo eram brancos como a alva lã. A pedrinha branca. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Terceiro, roupas brancas. Mais uma vez, Apocalipse 3, versículo 4 e 5. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão,
e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Aí o texto diz assim: e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Nós podemos ver também Apocalipse 3,18, que diz: aconselho-te de que compre de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Mais uma vez. Quarto, nuvem branca. Apocalipse 14:14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quinto, cavaleiros brancos. Apocalipse 19, versículo 14, versículo 11 ao 14. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Aí o texto diz mais, versículo 13: está vestido com um manto de tinta de sangue. O seu nome se chama Verbo de Deus. E seguia-no um exército que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, puro, branco e puro. Sexto, trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, e cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, branco não pode ser usado nem para o diabo, nem para o anticristo, de acordo com o livro do Apocalipse. Então, o cavaleiro branco do Apocalipse é uma figura do Cristo vencedor. Então, esse primeiro selo não traz nenhuma maldição. Não traz. Então, esse cavaleiro representa Cristo. Então, esses textos estão de acordo com o tema geral de todo o livro, que é a vitória do Cristo. Vai falar que ele é o leão da tribo de Judá, que venceu, Apocalipse 5:5. Então, esse cavaleiro branco, concluindo aqui para você, representa o Cristo vencedor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia abençoado na graça da paz de Senhor Jesus. Valeu, galera.